Liga de Cinema Nassau está apresentando mais um podcast. Olá, meus caros e caras da Liga de Cinema Nassau, começando aqui mais um episódio do nosso podcast mensal, falando dos principais novidades e também expectativas das próximas estreias de filmes que está por aí, né? Estamos agora, nesse exato momento, chegando ao final de mais um bimestre. Nós aqui, alunos da Nassau, sobrevivemos, né? Sobrevivemos das provas, mas estamos... Eu sou o Everaldo Júnior. Eu sou Arthur Duarte. Eu sou Natália Viana. E estamos começando mais um podcast do Cinema Uninassau. Bom, minha gente, né? Começando aqui, várias mudanças, né? Tivemos a nossa ressaca pós-Oscar, né? Nosso último episódio, nessa nossa ressaca pós-Oscar, né? Aliás, só um pequeno comentário. Tu gostou, minha cara, do resultado do Oscar? Claro, né? Gostei do melhor filme internacional. Agora, sim. Teve alguns que foram algumas ressalvas, bons, né? mas várias ressalvas. Meu Deus do céu. E você, Arthur? Em partes, com muitas ressalvas, mas Pois é, poderia né? ter sido pior. Ou fala isso não. Mas isso aí é aquele negócio, minha gente. O importante é que o cinema nacional, ele está evoluindo, né? Ele está passando justamente, está ultrapassando barreiras. E por falar em ultrapassar barreiras, nós tivemos uma notícia muito interessante neste mês de abril, que é o anúncio do novo filme do cineasta, do crítico e cineasta Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, que vai estrear no Festival de Cannes, né, no mês de junho, né? A lista foi divulgada no início de abril e O Agente Secreto vai ter a sua estreia e vai concorrer à Palma de Ouro. Por que vamos dizer assim, esse destaque para o filme Agente Secreto? Primeiro, é um filme pernambucano, feito por um cineasta pernambucano. Segundo, ele foi a sensação ano passado durante as suas gravações. Porque um artista pouco conhecido, um tal de Wagner Moura. Conhece, Arthur? Eu conheço. Conhece? Acho que eu conheço. O tal de Wagner Moura. Que ele passou semanas, né? Passou vários dias aqui em Recife, hospedado, né? Próximo no bairro das Graças, Torre Graças, aqui próximo, ele ficou hospedado. Ele rodou o filme Agente Secreto e também porque foi um filme com várias referências históricas, né? Um filme que veio com um design de produção remetente à década de 70. Lembrando um pouco, Ainda Estou Aqui, que se referia aos anos 70, o Agente Secreto também se passa nos anos 70 e vai tratar um pouco do Recife daquela época. Nath, Viana, e aí, minha cara, quais são as suas expectativas com o Agente Secreto? Que só vai chegar aqui no segundo semestre, mas aquele negócio tá em Cannes. Já tem um nome, já tem uma moral. Kleber é incrível, né? Com Bacurau, com Aquários, ele sempre faz filmes muito bons. E filme muito pernambucano, mostrando Pernambuco. Agora vai mostrar o Pernambuco antigo. Tô muito animada pra esse filme. Então, eu particularmente, eu tô, digamos assim, também muito animado, porque eu vi parte da gravação, né? Quem não viu, né? A gente andando em qualquer lugar em Recife, ano passado, a gente via alguém gravando. Parte da gravação, eles chegaram a fechar a Rua Princesa Isabel, em frente à Faculdade de Direito, para poder gravar o filme. Ele gravou em Santo Antônio, ele gravou na Guararapes. Né? Ele gravou no famoso assim, né? Para quem é recifense raiz, conhece, né, a lanchonete do Chamate Brasília, que vende chamate batido liquidificador geladinho, com um bom lanchezinho que fica ali, né, próximo à Praça do Sebo. Ou seja, vai ser mais um filme recifense, com referências recifenses e com uma pegada, né? Uma pegada de filme de espião. É isso, né? Não podemos adiantar muita coisa, até porque a gente não tem tantas informações assim no momento, né? A gente vai ter mais informações assim que o filme ele for lançado. E vamos estar aqui, a gente da Liga de Cinema Nassau, né? Liga de Cinema de Audiovisual, vamos estar sempre acompanhando, né, os desdobramentos de O Agente Secreto. Pois muito bem, seguindo aqui para a próxima pauta, né? Agora nesse final de mês, nós vamos ter a estreia de Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso. E aí, tu conhece, Arthur, Ney Matogrosso? Com certeza, o único Ney que eu sou fã.
Pois é, né? Ney Matogrosso que vai ter essa homenagem e vai ser interpretado por Jesuíta Barbosa, contando um pouco da história, né, da trajetória de um dos patrimônios da MPB vivos ainda existentes. Ele é da mesma turma, da mesma geração de Chico, Gal, Gilberto Gil, Caetano. E aí, Nath, o que é que você espera de Homem com H? Porque eu já vi do ator atuando nos trailers, nos teasers, tá parecendo que tá bom. A história de Ney é muito emocionante e as músicas dele são perfeitas, não tem como. Pois é, eu particularmente tenho assim, né, pouca gente sabe, Ney Matogrosso morou em Recife quando era pequeno, né? O pai militar, o filme vai tratar isso, né? A difícil relação entre pai e filho. Né? A dificuldade do pai em aceitar, né? Aceitar Ney como ele é, né? Aquele negócio. E o pai morou um tempo aqui em Recife e Ney Matogrosso, ele passou parte da infância aqui. E ele que falava que ele tinha lembranças, né, do bairro de Casa Amarela, aonde ele morou, né, junto com os pais. Aí eu quero ver se no filme vai ter essa menção, né? Vou ficar aqui de olho nessa menção. E a caracterização de Jesuíta Barbosa. A caracterização dele nas primeiras cenas, nas primeiras imagens do filme, caramba, impressionou muito. Tá impecável. Impressionou bastante, né? Sim, eu acho muito importante ter essas biografias sobre os artistas. Mostra quão, assim, ainda estamos já estamos, né, no caso de 2025. Mostra quão atemporal eles são. Temos já o filme da Gal, temos Somos Tão Jovens, do Renato, e temos o do Cazuza, e agora do Ney Matogrosso, que é não só um dos maiores patrimônios da MPB, mas, cara, que é um artista que daqui a 100 anos todo mundo vai conhecer. E é muito importante que saiba não só a importância dele para a música, mas o que ele passou até chegar lá. Porque até chegar nos Secos e Molhados teve toda aquela confusão com o pai. O pai dele não entendia, tinha a questão da repressão, que era muito comum nas famílias naquele tempo. E homem não pode cantar, não pode dançar. E se tratando de um pai militar que queria a todo custo que ele servisse o exército, é muito importante trazer essa pauta. Isso é interessante. Ele conseguiu se apresentar da forma como ele se vestia, certo? Durante o período de alta repressão, que foi no início dos anos 70, né? E ele foi muito censurado, né? Aliás, foi mais censurado ele solo, né, de cara limpa, do que com os Secos e Molhados. Pouca gente sabe. Um dos discos do Ney Matogrosso, ele teve uma faixa do vinil censurado. Sabe quando eles censuravam? Eles riscavam o disco de vinil. Né? Que era uma música que ele lançou no Fantástico e a censura deu em cima. Tá? Vai lembrar que o Fantástico era, vamos dizer assim, o local onde o pessoal, a MTV dos anos 70, entre aspas, porque os clipes eram lançados no Fantástico. E era um poema musicado do poeta Solano Trindade, poeta pernambucano, que era um poeta muito conhecido por ser bastante combativo, principalmente na questão contra a repressão militar e, sobretudo, contra o racismo em várias camadas, em várias esferas. Então, ele não vou dizer assim duramente perseguido, como poderia se imaginar, mas ele teve muitas obras, infelizmente, vamos dizer assim, caçadas, né? E ele fez muito sucesso com as novelas. Ele fez muito sucesso, né? Muitas novelas da Globo dos anos 70 e 80. Se você for fazer uma busca ali refinada, você encontra muita coisa do Ney Matogrosso. E aquela coisa, né? Até hoje, ele se apresentou em Recife agora, gente. Foi, Carnaval. agora recentemente Showzaço foi. no Carnaval. Entendeu? Carnaval, passando o som de boaça, dançando tudo, e o povo maravilhado, com mais de 80 anos. Pois cada um é o que é e cada um cuida de si como pode. Então, é isso, né? Homem com H vai ser mais um filme, vai ser lançado pela Paris Filmes, com estreia no dia 1º de maio. E ele vai vir já com uma missão difícil, gente, que é estrear ao lado do blockbuster do momento, que é Thunderbolts, mais um filme da Marvel que tá chegando aí. Arthur, olha a cara dele, tá esfregando as mãos aqui. Só uma coisa que eu queria ressaltar, aproveitando que você estava falando do filme do Ney Matogrosso, não esperem um filme ser indicado ao Oscar para poder admirar.
Porque isso diz muito sobre a gente, como somos influenciados de certa forma. Porque temos Thunderbolts, claro, é imperdível também, mas temos uma obra de um artista muito incrível aqui e que é bom apreciar, não só quando é indicado, porque o que mais teve foi isso, gente que nem sabia o que era Ainda Estou Aqui. E assim, se dizendo tão fã, não deu um mês, esqueceu e não foi ver nem Vitória. Pois é isso que vai ser a maior dificuldade, né? Vai lembrar que Ainda Estou Aqui, o caminho foi longo para ele ganhar o Oscar. Muito. Aliás, né, ressalva, o Oscar ano que vem vai ser no meio de março. Eu já estou vendo o desespero que a gente vai ter. Mas voltando, no caso do Ainda Estou Aqui, ele teve não apenas um marketing eficiente e poderoso, ele teve um boca a boca também. Uma trajetória muito longa. Exato. E o que a gente espera é que o pessoal não espere filme tão hypado, principalmente os filmes nas primeiras semanas. Um dado que o professor Luiz Joaquim, professor universitário e também diretor do cinema da Fundação Deber, falou, hoje você tem o dobro de salas e você tem mais que o dobro de filmes nacionais exibidos. Por outro lado, esses filmes nacionais lançados, eles não passam mais do que 2 semanas em cartaz. Vimos isso com Perdida em 2023. Foi boicotado e por um monte de pessoas que nem sabiam que era Oppenheimer, só queriam ver a cara do Cillian Murphy, para dizer que eram cinéfilas. E aí, veja só a diferença. Ou seja, em 20 anos, entre 2005 e 2025, você teve mais salas. Naquela época, em 2005, havia já um debate a respeito de cota de tela. Já havia um debate, às vezes, de dar mais espaço para filmes nacionais. Você tem mais salas, você tem mais filmes, mas os filmes não estão sendo... Não ficam muito tempo em cartaz exibidos. Vê só, a conta não fecha. A conta não fecha. Então, é isso que é importante salientar, você incentivar. Você tem grandes filmes como Oeste Outra Vez, como Mana, como Malu, que são filmes excelentes. Você vai ter um novo filme que tem produção, né? Parte da produção é pernambucana. Agora, não lembro. Oh, meu Deus. Vou lembrar que ganhou Berlim. Vou lembrar o nome do filme. Mas, o agora, recente? Sim. O Último Azul? Isso, O Último Azul. Muito obrigado. Muito obrigado. Que também é de pernambucano. Hã? Que também é de pernambucano, né? Isso, exato, é pernambucano. É porque, enfim, grande parte da sua produção pernambucana. E O Último Azul também. É importante você ter esses filmes sendo devidamente expostos e exibidos. E a gente espera isso com o Homem com H. O Homem com H, que vai ter um peso grande, porque tem um ator conhecido, pernambucano, Jesuíta Barbosa, e você tem um dos... Eu vou colocar aí um dos maiores cantores da história da MPB no Brasil, ainda vivos, e que está sendo homenageado agora. Por que isso? Porque ele vai estrear no meio de muitos blockbusters. É importante que o pessoal vai lá, e até entendo, aí pode lançar junto, né? Vai dar uma alternativa para aqueles que não são adeptos do gênero de super-herói. Então, a gente vai ficar na torcida, né? Para que o filme ele fique muito, mas muito tempo em cartaz. E a gente vai comentar, tá? A gente vai comentar sobre o filme, assim quando o filme for lançado, porque promete bastante. Bom, chegando já à nossa última parte aqui do nosso podcast, né? Falando aqui um pouco, né? Das novidades que estão por vir. Homem com H vai estrear na mesma semana que Thunderbolts, Marvel Thunderbolts, né? Mais um filme do universo cinematográfico da Marvel. Arthur, você, meu caro. Se eu disser que minhas expectativas são baixas, eu vou estar mentindo. Que assim, eu espero que, ao menos, assim, a história seja coerente, como assim, estavam prometendo, e que apresentem logo o Doutor Destino, porque, sério, fazer esse filme sem a presença dele, pelo menos no pós-crédito, vai ser uma coisa jogada fora. Sabe? Vai ser uma oportunidade jogada fora. Vai ficar aquela coisa, se vão abordar o vazio, vão abordar as incursões, ao mínimo ele tem que aparecer pelo menos em um pós-crédito para dar um medinho assim, dizer, tô aqui. Pelo menos isso. Pra não aparecer de última hora. Nath, tem alguma coisa de falar de Thunderbolts? Pode ser sincero, né, cara? Vá. Filme de herói pra mim não tá bom há muito tempo, então realmente não tenho muita expectativa.
Bom, estamos aqui com o nosso querido Well Macena. Eita, Well! Oi, gente! O Well tá aqui, nosso querido Well. Well, e aí, Thunderbolts, o que é que tu acha? A cara dele é ótima, gente. Eu sempre sou chato, né? Expectativa menos de 10. Menos de 10, olha. Tipo, nenhuma expectativa, porque, como o Nath falou, apesar que, tipo, o filme de heróis, há um tempo atrás, era legal, né? Dava bilheteria. Sim. Mas de um tempo pra cá, acho que de uns, sei lá, 5 anos pra cá, eu posso colocar assim que não tem muito... Não tem aquela animação de, eu vou pro cinema, vou pagar tipo um IMAX da vida pra assistir um filme de super-herói. Tá ligado? Não é uma coisa que, vou sair de casa, vou pagar um Uber pra ir pro cinema. E, tipo, a minha expectativa é completamente zero. Isso é um detalhe interessante, né? Eu, como já havia comentado, eu até comentei com o Nath um dia desse, que a Marvel, ela é vítima do seu próprio gigantismo. Como é que ela vai lidar depois de Ultimato? Eu mesmo esperava que acabou, zerou tudo, começa tudo de novo, mas aquele negócio, né? Se tornou uma máquina poderosíssima de fazer dinheiro e a Disney, ela não ia deixar isso de fora. A minha expectativa, Everaldo, particularmente sobre Thunderbolts, também ela é bastante subsolar. Ela é bastante na base. Mas eu espero que o principal, gente, é que os filmes eles tenham roteiros minimamente bem construídos. Que é isso que está faltando. E que não siga a mesma fórmula de sempre, né? Que seguir só aquela mesma formulazinha, já tá todo mundo cansado, saturado, ninguém mais aguenta. Tá batido, né? Batido, né? Eu acho que a salvação é sair da Disney. Eu acho que a salvação não é sair da Disney. Eu acho que eu saí da mesmice. Sim. Entendeu? Eu coloco sempre um filme em relação à novela. Eu gosto de colocar essa relação. Você pode ver que as novelas hoje em dia não agrada como agradava há tipo 30 anos atrás. A gente tava comentando um pouco sobre isso, né? No off, a gente tava comentando um pouco sobre isso. Que a audiência de hoje não é a mesma coisa da audiência Vale Tudo vai flopar. 15 anos atrás. Mas não, isso vai nada. Então, não vou entrar nesse mérito Vale Tudo, né? Que eu tô assistindo. Eu tô assistindo tanto a atual como a... Meu Deus, tu tá comparando também. Eu comparo. Eu sei que assim, não é pra comparar, porque é uma obra dos anos 70 e uma obra de 2025. Não pode comparar, porém, tipo, é incomparável. Porque você pega direção, atores da primeira versão e você coloca no ambiente hoje em dia. E você vê uma coisa bem superficial, como você mesmo falou. Não tem aquela... Não tem, exatamente, não tem o cacife, não tem as cenas são muito cruas, entendeu? As cenas são muito cruas, então assim, é complicado você... Não é bom comparar, porém, é inevitável você não comparar. E eu tô comparando. Eu vou fazer alguma coisa no futuro sobre essa novela. É interessante. Assim, eu tenho várias ressalvas, porque Vale Tudo é a novela mais popular da Globo. Claro, a gente pode depois, num debate, dizer quais são as mais populares. Você tem Tieta, você tem Avenida Brasil. Eu estou falando daquelas que acusam a audiência. Torre de Papel. Ela estourou, entendeu? Então, no caso de Vale Tudo, né? A gente começou no cinema, foi pra novela. Eita, meu Deus! Mas é para falar justamente isso, de como as coisas vão sendo preparadas, vão sendo feitas. Como é importante o roteiro. Não, pois no caso de Vale Tudo, o que pega agora no momento é que é uma novela que tem um negócio afetivo, muito forte, porque muita gente daquela época, dos anos 80, assistiu, né?
Inclusive, essa pessoa aqui, 2 pessoas aqui, né? Eu também. Assistiu. Entregando nossa idade. E uma novela que tem esse carisma. Gente, a Globo conseguiu 90% de audiência em 89. Entendeu? 80% de audiência em 89. Então, é aquele negócio. Ela acaba tocando no ponto que mexe com essa nostalgia, esse saudosismo, e que pode ruir tudo, né? A gente depois vai ter que separar um podcast para falar principalmente dos bastidores. E logo, e logo também coloca a nostalgia, mas também coloca um Brasil que não é tão diferente de hoje. Uhum. Entendeu? O Brasil de 89 não é muito diferente de hoje. Não. É corrupção, é A político mesma ladrão. coisa. A diferença é que você tem redes sociais hoje. O povo querendo se dar bem em cima dos outros. A barganha em cima de qualquer coisa. Uhum. Então, assim, não é muito diferente. Então, você ver, eu boto essa analogia entre filmes e novela. Veja como casa. Uhum. Muito bem. Filme dos anos 80, anos 90, com novela dos anos 80 e anos 90, com as novelas atuais. Então, assim, é incomparável. É muito difícil não comparar as duas versões. Voltando a Thunderbolts, eu acho que o filme em si, ele pode trazer aquela coisa, poxa, pelo menos um filme legal aí de um super-herói que eu gosto. Mas não vai sair disso. Pode ganhar, tipo, os dólares que eles sempre têm que ganhar. Mas pra mim vai ser um filme tipo, eu vou lá, ou não, tanto faz. E que eu posso assistir, tipo, na sessão da tarde. Que é o que hoje. Sem gastar nada. Os filmes da fase 1, da fase 2 e da fase 3 também estão passando direto na faixa de... Eu tô achando que esses filmes, da Globo. Quando eles começam a passar na sessão da tarde, é porque já deu um tempinho já e começou a virar clássico. Aí eu tô pensando, a gente já tá ficando velho? Isso é uma ordem natural. Isso aí é uma ordem natural, né? Vários filmes de super-herói. O Superman, por exemplo, passou na sessão da tarde durante muitos anos. O Superman de Christopher Reeve. Só que tem um ponto. A gente volta aos anos 80, anos 90 e o momento atual. Quando passavam na sessão da tarde, os filmes, porque a sessão da tarde era como se fosse uma... Passava coisa boa. Quando é o nome da série da segunda-feira que passa na Globo? Tela quente. Pronto. A sessão da tarde era um tela quente à tarde. Entendeu? Hoje em dia, a sessão da tarde é aquele filme aguado. É um filme de 90 minutos e ainda cortado. Isso, exatamente. Então, assim, não tem... Sessão da tarde entre 2 novelas. Isso. A sessão da tarde, tipo, pra mim virou... uma sessão... Hoje em dia tá muito mais passando filme cristão na sessão da tarde do que não tem um filme bom na sessão da tarde. Então, a gente mal vê a cara da Anne Hathaway na sessão da tarde. Sim. Como antes era quase todo dia. Agora. Isso é recentemente falando. E o povo brigava tanto. Toda semana tem a Lagoa Azul. Mas hoje tá pedindo a Lagoa Azul pra voltar. Pois é, rapaz. Thunderbolts, aquela coisa, o único lado ruim é porque ele é muito ligado com as séries que muita gente não viu. Por exemplo, para você entender o contexto da nova viúva, né? Da irmã de Natasha, que foi abordada na série do Arqueiro. Quem não assistiu Viúva Negra também não vai entender, vai ficar um pouquinho perdidinho. Que foram coisas que também fizeram muito sucesso. Mas assim, convenhamos, Viúva Negra não é um filme ruim. Só que... Eu assisti Viúva Negra, agora a série do Capitão não. Pronto, é esse o ponto, certo? Tem também a vilã do último filme da Vespa, né? Mas não o Quantumania, e esse é uma bomba mesmo. Mas o segundo filme do Homem-Formiga, que também não é lá essas coisas, né? Mas também não é lá essas coisas. Mas a grande questão é porque você tem muitas produções interligadas e, tipo, o pessoal que entra avulso nessa história fica boiando. Era diferente do que acontecia na fase 1 e até certo ponto na fase 2. Na fase 3 não. Na fase 3 a coisa já estava extremamente interligada, não tinha como você cair de lá sem ter assistido nada. O grande problema é que antigamente era somente filmes. Hoje você tem filmes e séries. E numa plataforma de streaming que quase ninguém vê. Esse é o ponto. E aí é que há muito tempo vai chegar um momento
em que vai todo mundo licenciar para 2, 3 streams no máximo. E aí, meu filho, já tem já os nomes. Netflix, Prime Video e um terceiro. Que aí vai ficar disputando quem vai ser esses streams que vai receber essas produções de fora, principalmente. Que é aquela coisa, a Disney ela usa, assim como usa Star Wars, assim como usa a Pixar, né? Até o produto dela fora para tentar vender. Só que aquela coisa, a Disney ela é popular e nichada ao mesmo tempo. Entendeu? Então ninguém vai ficar pagando com 1.000 perdões, pagando 30 e tantos reais por mês, sem anúncio, só para ter os filmes da Marvel. Então, eu acho que essa parte do stream aí, não agora, mas eu acho que há algum tempo, acho que alguns anos posterior, vai mudar. Eu acho que a meta agora é ter streaming grátis. Mercado Play. Esse é o boom que está começando devagar e daqui uns anos eu tenho certeza que vai dar aquele boom, porque mesmo que tipo tenha inserção no meio do filme, algumas pessoas ficam pé da vida com isso, mas querendo ou não, ela subentende que é grátis. Você não está pagando. Você pode assistir... Diferente de você estar pagando 20 reais. Exatamente. Mesmo que seja 10 reais lá do... Agora é 20, né? O Prime, né? Mesmo que tá pagando 20 reais do Prime, você tá pagando. O que é 20 reais? 20 reais hoje em dia não é muita coisa, mas tipo assim, 20 reais você pode, tipo, pegar esses 20 reais e comprar um pão. Um pão só. Então, assim, eu acho que futuramente... Os streams, se eles não se adequarem, eu acho que vai acontecer o que está acontecendo com a Disney. Uhum. É aquela de, não tem ninguém me assiste. Entendeu? Por quê? Porque eu sou caro? Não, porque tipo assim, o meu catálogo é só eu. Exatamente. Diferente da Netflix. Que ela tem os seus produtos próprios, Sim. Com o público fidelizado, mas ela tem um catálogo que oferece mais, né? É um bom ponto. Olha, o Mercado Play ele veio para ficar. Ele veio com títulos muito bons, gratuito. Outra coisa também é os canais grátis das TVs. As marcas de TVs, LG, Samsung, TCL. Até a Pluto TV, né? né? Pluto TV. Isso. Entendeu? A Pluto TV que... IPTV. A gente já tá indo pra marginalidade. Mas assim, a Pluto TV, por exemplo, ela, pra quem é fã de anime, você tem canais de Naruto. Maravilhoso! Você tem de Naruto até One Piece, pô. De graça pra você assistir. Pluto TV é um dos poucos, além da Crunchyroll, que oferece One Piece legendado. Entendeu? Assim, disponível fácil. E todas as temporadas. E todas as temporadas. Então, no caso de Thunderbolt, acho que essa vai ser a grande dificuldade. E outra, né? O tal do fã da o tal do Marvete, que é uma figura que precisa ser estudada, entendeu? Ele ainda não conseguiu se desvencilhar do Big Three. Aliás, não é nem um Big Three completo, é o duo, que é Capitão e Homem de Ferro. Tu sabe que eu não sou Marvete, né? Eu fui descer. Eu vou ter... eu até me junto. Eu me junto com pessoas assim. Mas sabe como é que eu comecei a assistir os filmes da Marvel? Eu vou dar uma resumida aqui. Eu fui pro cinema com meus amigos assistir Capitã Marvel. Sim. Oxê, só agora? Não. Capitã Marvel, Jesus. Qual, Capitã meu Marvel Deus? é a loira. Foi 2019, Capitão 2019. Pô, foi antes do Ultimate. Foi Capitão Marvel. Pronto, Marvel. bom, foi Capitã Marvel. Veja só, eu fui assistir Capitã Marvel nos cinemas. Me chamaram, bora. Eu pensei que foi assim. Eu só fui por causa da agitação. Logo depois, quando terminou o filme, meus amigos me deram aquela coisa. A gente vem assistir Ultimate. Aí eu na minha cabeça, bugando, né? Meu Deus, o último filme, o que eu vou entender Meu Deus do filme? Céu, 10 anos, tu assistiu 10 anos de filme da Marvel. Eu não sabia nada. Beleza, eu venho. Em uma semana, Tu assistiu? eu assisti todos os filmes de da Homem de Marvel Ferro
de Hulk Tá, nossa. até o último filme. Então, assim, eu lembro que eu passei em um dia, eu assisti 7 filmes. Nossa E senhora. não endoidou? Não, porque eu tava comendo, né? Eu tava em casa. Não, mas aquela coisa, né? É esse tipo de maratona que busca, principalmente o pessoal não tem preguiça, não quer assistir. Eu, por exemplo, eu conheço, porque a fase 1 eu sei de cabo a rabo, porque eu assisti os mesmos filmes várias vezes, né? Fase 2, idem, né? E aí, como sou louco do quadrinho, eu conseguia fazer, eu tinha essa facilidade de você fazer essa interação. Vai lembrar que esse negócio de ter as cenas pós-créditos é uma coisa do quadrinho da Marvel, né? A referência com o filme anterior, porque eles fazem isso. Um filme da saga do Homem-Aranha aparece no gibi do Hulk. Tem essa doideira aí, entendeu? Mas isso daí, no caso de Thunderbolts, o que eu espero é que o pessoal possa curtir o filme sem estar obrigado, pelo menos, a ver as séries. Porque o Arqueiro, por exemplo, tá lá escondidíssimo. Ele foi uma série de uma temporada só, lançado no Natal, em 2021. Que é ruim pra caramba. Tu achou? Não achei tão ruim, não. Pronto, tem uma cena do Arqueiro, por exemplo, que mostra que a irmã de Natasha foi... A Helena, ela foi... Ela aparece pra se vingar. Ela foi blipada. Ela foi blipada. Entendeu? Que foram as cenas que ela foi. Ela mostra a cena que ela foi blipada. Aí, se isso é citado de Thunderbolts, eu tomo, oxe, ela foi blipada como? Isso passou? Entendeu? Mas isso é uma loucura você querer que a pessoa saiba todas as séries, todos os negócios. Não, mas não é que você querer que ela saiba, mas que pelo menos ofereça para que a pessoa. Se explicar no filme, você vai ter que fazer, você vai ter que saber Sim, na série. eu particularmente não tenho problema se ter essa questão didatista, né? Essa questão explicativa. A grande que eu questiono é ter o acesso, oferecer o acesso para a pessoa assistir a obra. Porque quando é um filme somente nos cinemas, quando não passa nos cinemas, ou vai para locadora, ou vai para o streaming, ou vai para TV. Teve gente que foi assistir, sei lá, Guerra Infinita, depois que assistiu Guerra de Ultron. Aí já teve uma certa ideia. É essa a questão. As séries da Marvel, pronto, Miss Marvel, por exemplo, que é uma série com um grande potencial desperdiçadíssimo, É mesmo, ele poderia muito bem ter sido licenciado. É essa a questão, mas a Disney, ela não quer, ela faz de tudo para trazer todo mundo ela para o streaming. A sacada agora, ultimamente, foi trazer o Star Plus, que é o Hulu, também nos Estados Unidos. O Star Plus estava tendo mais assinatura que a própria Disney Plus, porque o catálogo estava se mostrando mais interessante. Mas o que eu acho, assim, Thunderbolts, que, pelo que eu percebi nos filmes da Marvel, que tem acontecido de as Marvels pra cá, é que eles têm separado isso. Por exemplo, 3 minutos. Pronto, a Miss Marvel, ela não precisou ter citação dela da série no filme. Ela já foi apresentada ali. E o problema de Thunderbolts que eu vejo nessa parte é porque a Helena foi citada no filme da Viúva Negra, muita gente nem assistiu o filme, muita gente não viu ela na série do Arqueiro, não sabe nem quem é. E sem contar o pessoal da série, eu acho que o mais conhecido ali é o Bucky. E o único personagem novo que vai estar ali é o Sentinela. É o único realmente novo ali. E é uma pressão um pouco grande, porque, querendo ou não, é o último filme antes de Doomsday, e Quarteto Fantástico não conta porque é outro universo. Aí, assim, é muita coisa de uma vez só para 2 filmes grandiosos que vão vir. Aí eu não sei como isso vai ser desenvolvido. Eu acredito que não vai ter final feliz nesse filme. Vai ser todo mundo... Ou seja, sinal de flop. Será? Vamos ver. Eu acho... Capitão América, por exemplo, conseguiu se pagar. Vamos ver. E o filme, ele é muito sofrível. Embora ele seja muito mais uma continuação do primeiro Hulk de 2008, ele é muito mais uma continuação do primeiro Hulk de 2008. Por que não fizeram uma série, velho? Na moral. E, enfim, vamos ver. Gente, estamos chegando no nosso... Ai, meu Deus do céu, estouramos. Mas é assim mesmo. Quando o assunto é bom, a gente vai-se embora. Muito bem, minha gente, estamos encerrando aqui mais uma edição daqui do nosso podcast da Liga de Cinema e Audiovisual da UD Nassau. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, com os trabalhos técnicos do nosso grande Geraldo. Grande Gera, obrigado, meu caro. Estamos aqui, nos despedimos. Eu sou Everaldo Júnior. Eu sou Arthur Duarte. Eu sou Natália Viana. Eu sou o Everton Macena. Isso. E aí voltamos para a nossa próxima edição com novas pautas, novos filmes para a gente poder debater. Até mais, pessoal.
A gente se encontra no próximo podcast da Liga de Cinema Uninassal.